Bem, eu quero dar continuidade aqui às minhas reflexões a respeito desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, com essa questão aí iniciada pela greve dos caminhoneiros, mas salientar outra vez o meu respeito a todos aqueles que estão participando desse movimento de maneira séria, com boas intenções. Um movimento sem dúvida oportuno, porém, como eu já falei no vídeo anterior, é preciso ter muito cuidado com a situação que nós estamos vivendo, porque a implantação de uma ditadura comunista no Brasil é um projeto permanente do grupo chamado Foro de São Paulo, que articula todos os partidos de esquerda, grupos narcoterroristas, que envolve toda a América Latina, América Central. Isso é importante, né? Porque, como eu disse em vídeo anterior e volto a repetir, os comunistas nunca dizem que são comunistas. Se você observar, se você fizer algum estudo até rápido, você verificará que não é de agora, mas no momento mais recente, a agenda que foi aplicada na Rússia, que se tornou União Soviética, é a mesma agenda que vem sendo aplicada no Brasil desde os anos 90 para cá. E agora, 2016, 2017, 2018, não por coincidência, 100 anos depois, essa agenda ela vem sendo aplicada com mais ênfase, com mais determinação. De modo geral, o movimento comunista ele faz exatamente isso. Ele se aproveita de uma situação real, ele se aproveita de uma situação que promove a comoção popular, que facilita a articulação voluntária das massas, e se aproveita desse momento exatamente para criar caos, instabilidade institucional e a implantação da ditadura comunista. Quando as pessoas veem, a coisa já aconteceu e não tem volta. No meu entendimento, está clara a tentativa de derrubar o governo Temer com essa situação. E aí eu já começo a trazer algumas ideias novas que eu estava refletindo desses 2 últimos dias para cá, acompanhando as notícias o mais possível. E de fato estão claras algumas fragilidades, tanto em termos de governo quanto em termos de Estado. Em termos de governo, porque sabidamente o presidente da República ele é detentor de um poder de monitoramento, seja qual for a pessoa que está exercendo o cargo de presidente. Ele é detentor de um poder de comando no Brasil que a maioria das pessoas desconhece. E tanto desconhecem que acreditaram muito naquela conversa de que Lula não sabia, de que Dilma não sabia. Por quê? Porque existe uma estrutura de inteligência no Brasil que é algo draconiano. Essa estrutura ela está encabeçada na sua pirâmide hierárquica pela ABIN. Mas nós temos os serviços secretos da Polícia Federal, temos o serviço secreto das 3 Forças Armadas, os serviços secretos das polícias civis e militares estaduais, além de outras agências de inteligência que estão também monitorando frequentemente toda e qualquer movimentação, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito criminal, seja no âmbito da segurança pública, da segurança nacional propriamente dita. Então, quando o presidente diz que não sabia, no mínimo ele está prevaricando, porque ele tem nas mãos, através inclusive do Gabinete de Segurança Institucional, ele tem um manancial de informações que torna impossível um presidente da República no Brasil não saber das principais movimentações que estão ocorrendo
o nosso território e fora do nosso território, porque também esses civis de inteligência, como é regra no mundo todo, esses civis de inteligência, eles atuam também nas nossas embaixadas pelo mundo afora, particularmente daqueles países que nos fazem a fronteira. Então, a questão da vigilância no Brasil não é um problema de ordem estrutural. Nós temos um grande serviço, uma grande estrutura de inteligência que dá a qualquer liderança desse país, governadores de estado, presidente da República, a completa capacidade e competência para ter toda e qualquer informação necessária a título, seja de segurança pública nos estados, seja de segurança nacional no âmbito da Presidência da República. Muito bem. Dito isso, então já começa um primeiro ponto, porque que Temer deixou que essa questão acontecesse. Né? Isso para mim ainda é uma incógnita. Né? Eu tenho algumas ideias, mas não quero apresentar elas aqui agora, porque nesse momento elas não passariam de especulações. Né? Como é que o movimento dessa envergadura, né? Todo esse serviço de inteligência, que há muito tempo está em campo, investigando, apurando tudo, vigiando tudo, como é que toda essa estrutura de inteligência, né, não foi capaz de fornecer essas informações para Temer? Eu tenho certeza que sim. O mistério está por que Temer deixou chegar a esse nível, aí talvez por incompetência, por negligência, deixou chegar a esse nível e poderia ter se antecipado nessas medidas que ele mesmo fez e publicou em discurso ontem em rede nacional, na televisão, de que foram alguns acordos feitos com algumas lideranças dos caminhoneiros. Ele poderia ter antecipado isso e evitado essa situação. Segunda questão é muito importante, né? A questão das lideranças. Precisa entender que todo movimento revolucionário ele é extremamente fragmentado. E aí, de repente, você vê que o governo fez acordo com as lideranças. Daqui a pouco, grupos dentro do movimento dizem que essas lideranças não representam o movimento. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia porque é uma forma exatamente de enfraquecer o governo, manter o movimento e dar uma satisfação à população de que nós vamos continuar o movimento porque não fomos representados. Existe uma briga muito grande em todos os movimentos revolucionários, internamente os movimentos revolucionários, de quem vai liderar. Essa briga sempre existiu na história do comunismo, na história da implantação de modelos socialistas, tendo o mais importante de todos, o socialismo comunista. Essas brigas sempre existiram, e se você estudar a história de todos os países que foram implantados algum modelo socialista, a começar também pelo grande exemplo da Rússia, tanto com Lenin quanto com Stalin, tem até morte. Né? Quando eles vão chegar ao poder, quando eles estão chegando ao poder, tem até morte. E aqui eu quero fazer de novo a ressalva, com o meu respeito a todos aqueles caminhoneiros e pessoas que estão aderindo ao movimento de forma séria, de forma comprometida, que estão realmente com boas intenções. Né? Essa minha fala aqui, ela está se dirigindo a uma análise do fenômeno, e o que há, e não uma fala no sentido de pejorar aqueles que estão sacrificando, inclusive, o seu dia a dia, a convivência com as suas famílias, em função de estar lutando realmente por uma coisa que é justa. Né? Baixar o preço dos combustíveis no Brasil precisou chegar a essa situação para que realmente fosse tomada alguma atitude. Muito bem. Ontem à noite o presidente também publicou uma notícia em que ele iria utilizar as Forças Armadas e a Força Nacional para desobstruir as estradas, enfim. E é nesse ponto aqui que eu quero me apegar um pouco mais. Essa situação no Brasil,
comprovou algo que até me deixou um pouco surpreso. Comprovou que o Brasil não tem um plano de segurança nacional para questões emergenciais. Eu até conversei com algumas pessoas e falei o seguinte, eu digo, se fosse um terremoto, se o Brasil tivesse um terremoto e que, de repente, esse terremoto tivesse grandes proporções e causasse danos sérios em diversas estradas brasileiras. Quer dizer, o Brasil não tem um plano de segurança nacional. Me desculpem os entendidos, me desculpem os que estão envolvidos nessa questão do alto escalão da segurança no Brasil, mas isso ficou provado. Isso é fato, eu não estou aqui especulando, isso é fato. O Brasil não tem um projeto de segurança nacional em situações emergenciais. Se tem, não foi implantado. E se tentaram implantar, foram incompetentes na implantação. Porque existe dentro da segurança nacional a proteção de pontos sensíveis. Isso não foi feito. A começar por determinados tipos de fábricas, como fábricas de remédio, determinados reservatórios de alimentos, combustíveis, isso não foi feito. Os caminhoneiros eles tiveram muito mais capacidade de se articular, de se arregimentar, numa velocidade um tanto rápida, mas que deu condições que, caso houvesse um plano de segurança nacional, que esse plano de segurança nacional fosse posto, fosse efetivado imediatamente, para depois se iniciar negociações. Isso não foi feito. Então hoje nós temos, se por um lado nós temos a importância desse movimento, no sentido de que nós não aguentamos mais pagar com o nosso salário o rombo feito pelo PT e os seus partidos satélites, que, formando organizações criminosas, assaltaram as nossas estatais, a começar pela Petrobras, mas não só ela, como eu já falei, ainda não se abriu a caixa preta da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Então, essa situação, ela de fato está insuportável. Mas, por outro lado, nós temos que levar em consideração também que a população está sendo sacrificada. Ela está sendo sacrificada em questões de ordem também de urgência. São hospitais que estão ficando sem medicamento, hospitais que estão ficando sem oxigênio, que é outra coisa importante. Como é que os hospitais brasileiros, principalmente hospitais de grande porte, só têm reservas de oxigênio e de medicação para alguns dias? Isso é absurdo. Isso mostrou a fragilidade da nossa segurança nacional. Hospitais, mesmo os hospitais privados, eles fazem parte dessa estrutura de proteção da segurança nacional. Quer dizer, se nós tivéssemos um terremoto de grandes proporções, esses hospitais passariam pela mesma situação, tendo até como agravante o fato de que teriam que atender pacientes. Teriam que atender vítimas dessa catástrofe. O que nós estamos vivendo no Brasil ainda não é o pior. Poderia ser muito pior caso houvesse, como estou dando um exemplo, um terremoto. A nossa segurança seria testada e ela se mostraria muito mais um fracasso do que está se mostrando agora. Isto é muito importante ser observado. Então aí o presidente ele decreta a garantia da lei e da ordem. Bom, em rápida síntese, a garantia da lei e da ordem, só para que algumas pessoas tenham noção, ela é estabelecida a partir da sua principal fundamentação, o artigo 142 da Constituição, regulamentada pela Lei Complementar 97 de 1999 e o Decreto 3.897 de 2001. Ela é estabelecida, é possível estabelecer o chamado GLO em situações de grave ameaça, por tempo determinado, área restrita, o que na minha opinião aí já começa um pouco essa flexibilização da aplicação desse instrumento, desse instituto. No caso em questão vai até o dia 4 de junho.
né? E estabelece também nesse decreto a articulação dos Ministérios da Defesa e agora do novo Ministério da Segurança Nacional, que eu já tinha avisado em vídeos anteriores. Quando ainda estava se especulando, eu avisei que esse Ministério da Segurança Pública ele iria se concretizar, porque isso também faz parte do projeto do Foro de São Paulo. É importante entender essa dimensão geopolítica do Foro de São Paulo, senão as pessoas ficam patinando e dando opiniões em questões circunstanciais, pontuais, sem entender o conjunto do que está se passando no Brasil, né? Dentro desse decreto, eu fui pesquisar, está estabelecido algumas questões importantes. A remoção e condução de veículos que tenham, né, principalmente caminhões com cargas específicas, escolta de veículos desses caminhões, garantia do acesso a locais de produção ou distribuição de produtos essenciais, proteção da infraestrutura crítica. Isso deveria ter sido feito antes. Esse decreto deveria ter sido publicado já no primeiro dia em que se iniciou o problema da greve dos caminhoneiros, para, a partir daí, da implantação de um plano de segurança nacional, se é que ele existe, aí sim, garantido o mínimo de condições para que o Brasil pudesse continuar andando, funcionando, aí sim, se partiria para uma negociação para se buscar a redução dos preços dos combustíveis. Que para mim, até o presente momento, tem sido uma farsa, porque esse projeto que está aí, esses acordos que estão aí, eles para mim não vão funcionar, né? E é uma questão de tempo, caso venha a funcionar, para que a coisa estoure outra vez, né? Então, faltou um plano emergencial que pudesse ter sido colocado em atividade, em efetividade, logo que aconteceu o estouro do problema, né? Então, a nossa infraestrutura ela está extremamente comprovadamente frágil, e eu até fui pesquisar aqui também no site da Defesa, do Ministério da Defesa, o nosso efetivo militar das nossas forças federais, que é algo que eu vou chamando a atenção há muito tempo, né? Começou com a reforma feita pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Nós temos hoje no Brasil, segundo o site do Ministério da Defesa, o nosso efetivo da nossa Marinha é de 80.507 militares, aí oficiais e praças. O Exército, 296.334. E a Aeronáutica, 80.937. O total do efetivo é de 444.814 militares, aí oficiais e praças. Hein? Muito bem. Esse número, para a nossa segurança nacional, é um número pífio. O Brasil era para ter pelo menos, seguramente, 1 milhão de militares para proteger o nosso território. Isso começou exatamente com o projeto Fernando Henrique Cardoso, fazendo inclusive a reforma e criando o Ministério da Defesa. Isso faz parte de um projeto exatamente para fragilizar a nossa segurança nacional. Como é que um Brasil que tem as fronteiras, a dimensão e as fronteiras continentais que nós temos, com as nossas riquezas naturais que nós temos, e esse país não tem sequer 500 mil militares? E olha, diga-se de passagem, né? Esses 500 mil você vai colocar aí o pessoal que está na administração, né? Que eu não entrei aqui nesses detalhes, o pessoal que está na administração, que exerce diversos cargos burocráticos, dentro e fora das Forças Armadas, em outras instituições, né? Quando você vai contar o efetivo realmente, aí você tem a parte dos militares temporários, os militares de carreira. Então, quando você vai, se você for fazer uma peneira nesses 444 mil, quase 445, bota aí, 445 mil, se você for fazer uma peneira, o que nós temos de militares que tenham possibilidade de entrar de prontidão para situações emergenciais no Brasil, o número é muito pequeno.
Então, como é que esses militares agora vão se dividir se não contarem com o apoio das polícias militares estaduais? Como é que esses militares vão se dividir para dirigir tantos caminhões, né, porque está sendo falado na televisão, como é que eles vão dirigir tantos caminhões e levar esses caminhões a destino? Será que nós temos nas nossas Forças Armadas tantos motoristas ou pessoas capacitadas a dirigir esses caminhões, coisa que não é fácil, né, a destino? Então, me parece que esse decreto, ele é algo assim, coisa para inglês ver. Ele já nasceu para não ser efetivado. E até 4 de junho. Né? Isso é muito pouco tempo, caso houvesse interesse realmente que a coisa fosse efetivada. O que eu não entendo do governo Temer é que, como eu já disse, no meu entendimento, está claro que dentro de todos esses movimentos existe um interesse muito grande em desestabilizar o governo para provocar uma saída do governo, seja por qual via, né? E uma renúncia ou mesmo uma deposição, né? E com isso, essa lacuna de poder facilitar o surgimento de um líder que venha a promover o discurso de uma ditadura para pacificar a situação. Eu já disse e repito, é sempre no contexto de caos que se desenvolve os projetos de ditaduras socialistas. No mundo todo, na história do século XX, sempre foi esse o receituário. Né? O discurso salvacionista ele só pode aparecer e ter efeito em situação de caos. Então, volto a dizer aqui, com todo respeito às pessoas que estão seriamente, com dedicação séria, participando desse movimento, e também aqueles que estão apoiando, eu quero deixar claro aqui, nós estamos vivendo uma situação muito delicada e tenha cuidado para que essa sua boa intenção, essa atitude até oportuna, sim, de fazer frente a esse absurdo que é pagar a conta da roubalheira da Petrobras com o nosso salário, muito cuidado para a manipulação desse momento de muita emoção, esse momento de comoção popular, de manifestação das massas, para que essas pessoas não sejam conduzidas e sejam utilizadas como imbecis úteis, que era como chamava Gramsci, Lenin, né? Não sejam utilizadas como imbecis úteis para favorecer algo contrário àquilo que eles estão pensando. As pessoas estão hasteando bandeira verde e amarela nas estradas, pedindo intervenção militar. Diga-se de passagem, nós pretendemos, mas nada garante que a intervenção militar seja hoje para proteger a bandeira verde e amarela. Tomem cuidado com isso. Vocês estão pedindo intervenção militar, eu entendo. A situação é grave. Eu entendo que as nossas Forças Armadas estão entre as últimas instituições que merecem confiança nesse Brasil. Nós temos uma crise institucional grave. Eu entendo, mas cuidado. Dentro das Forças Armadas já estão minadas. Muitos oficiais das 3 forças têm simpatia pela bandeira vermelha do clube bolivariano. Muitos oficiais de praça estão interessados e são simpáticos ao modelo do senhor Evo Morales, do senhor Hugo Chávez e agora na sua versão, né, o Nicolás Maduro. Então, muito cuidado com essas solicitações, essas exigências, porque eu sei que as pessoas estão querendo uma intervenção verde e amarela, mas esse é um momento perigoso. Ela pode vir verde e amarela, eu torço para isso, mas temos chances de que aconteça no Brasil também o que aconteceu na Bolívia e na Venezuela, que as Forças Armadas se voltaram contra a população. Todos os passos já foram dados. Se você não acredita nisso, preste atenção. Inclusive com a criação da Força Nacional, que é o mesmo modelo da Guarda Bolivariana, criada em todos os países do Foro de São Paulo, principalmente na América Latina, e também agora com essa tendência à federalização das nossas forças de segurança estaduais, através da criação do Ministério da Segurança Pública. Então fique atento para essas questões que eu estou falando aqui, né? Tente observar isso, para que você possa ter um pouco mais de sabedoria nas suas atitudes, com certeza muito bem intencionadas, né? Espero que esse sacrifício que a população brasileira está passando, com problemas de combustíveis, medicamentos,
toda essa confusão do nosso dia a dia, e espero que isso tenha um final feliz, com certeza. Mas que a nossa situação é bastante sensível, bastante crítica, e que nesse momento muitos oportunistas aparecem para tentar salvar a pátria pela via das nossas da perdas das nossas liberdades individuais, em nome do consenso, em nome da paz social. Isso também não é raro acontecer, e não foi raro acontecer durante todo o século XX. E agora também com várias experiências no século XXI. Então esteja atento, faça uma reflexão e pesquisas sobre o que eu falei aqui nesse vídeo. Se você gostou, divulgue o meu trabalho, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise, e muito obrigado pela sua atenção.